falamos sobre como fazer mais dinheiro, como ter, cuidar e controlar o nosso dinheiro e como proteger esse mesmo dinheiro e todo o nosso patrimônio. A gente vai falar nesse quarto e último vídeo sobre como você multiplica esse dinheiro. A conta é muito simples. Se para cada R$1 que você tem, você faz 1,30 ao invés de 1,10, são 20 centavos a mais por real que você conseguiu gerar. E como isso é possível? Através de estratégias financeiras que estejam alinhadas com o teu planejamento financeiro e com quem você é enquanto investidor. Para cada investidor existe um tipo de estratégia diferente. A gente não pode querer se espelhar em outras pessoas, porque cada um de nós tem um fígado que dói de uma maneira, uma tolerância a risco de uma forma e uma maneira de lidar com o dinheiro que é muito pessoal. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é como nós somos enquanto investidores. Né? Existem alguns questionários, algumas formas que os bancos e as corretoras usam para poder avaliar qual é o perfil de cada um. Então a gente tem ali o perfil conservador, que é aquela pessoa que é avessa a risco, que prefere ali aquela previsibilidade, que prefere não ter grandes variações e oscilações nos seus investimentos. A gente tem o investidor na outra ponta, que é o agressivo, né? Que não tem qualquer problema em ver a sua carteira ficar negativa e depois subir. E a gente tem ali no meio o investidor que é moderado, que é aquele que consegue conviver com um risco mais controlado. Seja qual for o seu perfil, essa é uma das informações e algo que você precisa saber para você buscar uma estratégia de investimentos adequada. A segunda parte da história é você ter um planejamento financeiro que mostre para você realmente quais são os seus objetivos e qual é o prazo de realização de cada um deles. Porque o investimento nada mais é do que um veículo que vai ajudar você a multiplicar os seus recursos dentro de um prazo adequado. Então, se a gente não sabe qual é o objetivo, quanto você precisa para conquistar esse objetivo e qual é o prazo dele, fica muito difícil determinar qual que é o melhor veículo de investimento. E quais são os veículos de investimentos mais conhecidos? 80% do brasileiro investe na tal da poupança, na verdade, que é um investimento visto como muito seguro, só que eu vou dizer para você, tem coisa muito melhor dentro do mesmo perfil de risco que a poupança. A gente tem renda fixa, fundos de renda fixa, os famosos fundos DI, né, que te dão liquidez e que você consegue aí beirar o CDI, enquanto a poupança remunera uma média de 70% do CDI, então só aí você já tem 30% a mais de rentabilidade do que a poupança. Para quem quer um pouquinho mais de risco, a gente pode utilizar fundos multimercado, fundos de renda variável ou mesmo investir em ação. Para isso, você precisa ter bem desenhado quais são os seus objetivos, qual é o seu perfil de investidor, qual o prazo de realização desses objetivos para você poder selecionar cada um dessas categorias de investimento que vão melhor se encaixar dentro de cada objetivo a ser construído. Fora isso, também você tem que pensar quais são os melhores canais de investimentos. Né? Eu te convido a você poder pesquisar um pouco a respeito das plataformas de investimentos abertas, que são locais onde você encontra ofertas de mais de 50, 60, 70 bancos no mesmo local, e ali você pode ter um cardápio muito mais diversificado e com o apoio de um assessor de investimentos você consegue montar estratégias que vão te ajudar a conseguir colocar o teu dinheiro para trabalhar de uma forma mais eficiente e mais barata. Essas plataformas de investimentos, elas são mais baratas porque as taxas são menores e você tem um portfólio muito mais diversificado de opções. Então, busca aí um assessor de investimentos, um profissional que possa te apoiar nisso e comece a estudar um pouco a respeito. Vamos sair ali da mesmice da poupança, né, que apesar de ser algo muito tradicional do brasileiro, infelizmente não traz a dimensão de retorno que você poderia ter. E lembra como eu falei no comecinho, se para cada R$1 você tem R$1,30, ao invés de R$1,10, são 20 centavos a mais que você constrói por real. Né? A poupança ela remunera a 70% do CDI, que é a referência da taxa Selic, da economia. Né? Ao passo que, por exemplo, um CDB com liquidez diária que você consiga comprar numa plataforma de investimentos, de um banco de primeira linha, de um banco um pouco menor, mas de primeira linha,
você consegue, por exemplo, uma remuneração de 100% do CDI, ou seja, 30% a mais de rentabilidade num tipo de investimento financeiro que tem o mesmo grau de risco. Tudo bem? Então pega essas dicas, vai a campo, vai garimpar, vai pesquisar e com certeza você vai fazer as melhores escolhas. E me segue nas redes sociais, ali eu também compartilho muitas informações a esse respeito e vai ser um prazer ter você comigo.